as pessoas falam muito pouco sobre a aprendizagem, né? Jogam isso como responsabilidade da escola, né? E Sim, acaba não sabendo, assim, os fatores emocionais que acarretam nas dificuldades de aprendizagem, nos transtornos, né? Então, assim, muitas pessoas chegam no consultório, meu filho é isso, meu filho aquilo, não consegue aprender isso, não consegue aprender aquilo, e assim, e acabam não querendo, não entendendo e muitas vezes não querendo entender, é, enxergar que tem coisas atrás daquela, né? Daquela deficiência, daquele transtorno, porque nem sempre a criança, a dificuldade da aprendizagem vai estar de em fato questões ali. positivas, certo. Olha, para a gente começar, o nosso tema é falar sobre as emoções, né? Como essas emoções, como os traumas interferem na questão da aprendizagem. Então, Isso. assim, primeiro eu gostaria de fazer um conceito bem simples, bem rápido sobre essa questão. Olha, você também que está aí com a gente, você pode, tem alguma dúvida, pode perguntar aqui que a gente vai tentar responder. Lininha está dizendo, as mães estão tendo dificuldade em prender a atenção do filho nesse novo sistema. Ótimo. Isso. Uhum. Conversando no instante, vocês entenderão o que é que está acontecendo, né? As Isso. emoções. Vocês entenderão agora, a partir de agora, tá? É assim, é bom a gente diferenciar essa questão de um transtorno de aprendizagem de uma dificuldade de aprendizagem. Isso. Qual é a diferença? A dificuldade de aprendizagem, nós estamos falando sobre um ser que possui uma maneira diferente de aprender, né? Se trata, às vezes, de um obstáculo, uma barreira, um sintoma que pode ter dores tanto cultural, que pode ser também cognitiva, ou até mesmo de questão emocional, e é essencial um diagnóstico para a gente ser feito antes de dizer assim, essa criança está com transtorno de aprendizagem. Há uma dificuldade, né? E é Uhum. interessante já que a maior parte dos problemas de dificuldade de aprendizagem pode ser resolvidos no ambiente escolar mesmo. Às vezes em questões psicopedagógicas, né? Nas palavras do Dr. Vitor Fonseca, tem um livro muito interessante sobre estudos de aprendizagem, ele diz que está ligado a um grupo de dificuldades pontuais e bem específicas, né? E também pode ser caracterizada por uma presença de uma disfunção cognitiva, né? Nesse caso, estamos lidando com a questão de neurônios, né, de conexão. Aí o cérebro, nesses casos, ele funciona de forma diferente, pois mesmo sem Uhum. aquele desfavorecimento físico, então social e emocional, as pessoas que têm algum distúrbio de aprendizagem, eles vão demonstrar uma dificuldade em adquirir um conhecimento, uma teoria de determinadas matérias, né? As dificuldades de aprendizagem assim, na verdade, é um termo genérico que aquela criança ela pode ter uma dificuldade na leitura, uma dificuldade na questão de audição, um transtorno do processamento auditivo, que não tem nada a ver com ouvir bem. A criança ouve bem, mas aí há uma questão que essa decodificação, essa informação, quando chega ao cérebro, ele compreende de uma forma diferente. Aí ele vai ter Uhum. dificuldade de escrever, né? Colocar para o papel as suas ideias. Aí pode ter uma Uhum. dificuldade de matemáticas, um problema de controle de comportamento, como são as crianças que têm um TDAH, né? Por isso que Sim. a gente precisa fazer determinadas reflexões. Você vê, as dificuldades são mais escolares, né? Um transtorno Isso. é algo que dificulta essa aprendizagem, né? Isso. Aí, E nem sempre a dificuldade de aprendizagem significa prejuízo na inteligência, né? não, de forma nenhuma. Tem crianças que são super inteligentes, mas há uma questão ali específica de concentração, de guardar Isso. essa informação, que faz com que ele não, Uhum. né, ele não Isso. aprenda. Aí eu também vem questões emocionais, né? Cobranças, aí é onde vem tudo. Tem um conceito que eu digo que você aprende pelo coração e pela emoção, certo? Uhum. Então, Isso. quando é questão de coração, é o desejo, a vontade, né? O que você quer. Uhum. É impressionante quando eu começo a trabalhar a autoestima da criança.
na aprendizagem, que eu vou citar alguns exemplos daqui a pouquinho. Uhum. É impressionante quando eu percebo alguma questão emocional, ele começa a deslanchar, né? Então, quando eu tenho que pensar no problema de aprendizagem, ele pode ter ordem do problema. Às vezes é familiar, às vezes é questão da escola, da sociedade, dos fatores que estão associados, né? Por que esse indivíduo não aprende, né? Tem um método, assim, o fator da escola, o método também, né? O método aplicado, a dinâmica do professor. Tem todo um conjunto que precisa ser analisado. Sim, eu preciso entender quais, eu digo, você só vai conhecer o outro a partir do momento que você sabe o que é que o outro precisa, o que é que realmente o outro precisa para poder enfrentar, né? Para poder enfrentar uma situação, para guardar uma informação. Então a gente vem, olha, me referir sobre o sistema remoto. Ah, tá, que nem eu entendi. Porque assim, eu vou dar umas dicas nesse instante, Quinhas, com relação ao sistema remoto, assim, ganhar atenção, né? Você tem que ter um local específico para isso. Você não pode fazer isso numa sala movimentada, cheia de muita gente, certo? Você tem que ir para um lugar mais calmo, sozinho com ele, colocar o computador, o celular ali perto. Ele não pode estar cheio de estímulos. Se tiver com muitos estímulos por perto, ele não vai conseguir guardar informação. É muita informação, dispersão. Olha, quando eu estava colocando... Sim. É porque agora deu recesso, né? Meu filho estava assistindo aula online e eu fiz o erro de colocar tudo perto dele. Todos os papéis, todas as canetinhas, tudo ali perto para ficar mais fácil para ele, né? Sim. A minha intenção foi de que ficasse mais fácil para ele. Mas acabou dando o efeito contrário, que acabou dispersando mais ele. Porque ele pegava os lápis e começava a ficar assim, batendo, e batia nos lugares, e queria escrever outra coisa. Então, isso acabou prejudicando mais do que ajudando, né? A intenção foi, não, vou deixar tudo mais perto. Porque quando a pró pedir, já está tudo mais perto, né? Mas acabou que prejudicou um pouquinho a atenção. Atenção. Muito estímulo tira a atenção, principalmente se ele tiver uma hiperatividade, né? For muito ativo, né? Então ele vai pegando lápis para riscar. Enquanto ele risca, ele está tirando a atenção do que ele estava fazendo. Eu, na intervenção, levo coisas, eu guardo numa mala específica, boto ali e vou tirando parte. Se a criança tiver TDAH. Hoje eu preparei isso para você, bora. Aí quando terminar, tem algo para a gente poder fazer. E assim, né? Então, questão de já uma convergência de várias situações. Questões afetivas, do tema que a gente vai falar. Aí vem questões cognitivas, social, pedagógicas, né? Existem, assim, fatores que vão desencadear um problema de um distúrbio de aprendizagem. Aí vem os fatores orgânicos, né? Que vem a saúde física deficiente, a falta de vitaminas. Assim, é um profissional importante. Inclusive, a gente tem Nutri aqui, né? Isso. A nutrição, ela é um fator primordial na questão da aprendizagem. Como é que uma criança aprende se ela vai para a escola com fome? Me diga aí, sem a primeira refeição básica, tá? A gente até brinca, né? Eu com fome nem penso. Não estou conseguindo raciocinar porque eu estou com a barriga vazia, né? Então, assim, realmente... Então, tem que se alimentar. Falta de vitaminas. Crianças com TDAH, o que é que vai precisar? Ele vai precisar de uma alimentação que tire caseína e glúten. Para início de conversa. Aí a mãe vai lá, dá um todinho lá à noite para o menino dormir. Pronto. O que é que ela fez? Amanhã ele não vai dormir direito. Amanhã ele vai estar super agitado. Então, o que é que eu digo? Aí vai desencadear um problema de hiperatividade. João Marcos está dizendo, tem TDAH. Ah, João, eu vou falar da terapia com neurofeedback já, que vai servir para você, viu? Pronto. Fica aí, que a gente vai falar sobre isso já. Realmente, tem que se organizar, né? Aí vem fatores orgânicos, que já falar, a integridade neurológica, a alimentação inadequada, né? Então, João, para início de conversa, tire açúcar, tire refrigerante, tá? Tire coisas com glúten, tire coisas enlatadas com caseína, que você vai começar a dar uma melhorada. Vai ficar mais calmo, mais tranquilo, vai dormir melhor.
apagar a lâmpada, né? Eu preciso dormir um pouco mais, deixar tudo mais escurinho, para porque vir melatonina, né? Eu trazer para o meu cérebro melatonina, para o meu corpo, para dar a sensação de um bom estado de sono. Meu sistema imunológico vai funcionar melhor. Então, fatores ambientais, né? Isso. Educação, estimulação, influência dos meios. Aí vem os fatores psicológicos. Pronto. Inibição, angústia, né? Angústia, irritabilidade. Lógicos do que a gente queria falar e as sequelas emocionais, né? Então, esses aí, eu tenho algumas experiências, né? Com relação a isso, a pacientes. Eu sei que você também já tem encontrado muitos, assim, quando você teve essa preocupação aqui de falar sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa, se uma pessoa que está com algum trauma, alguma sequela emocional, o cérebro dela não vai estar trabalhando direito, ela vai estar, assim, só pensando no que causou, né? E, às vezes, esses traumas, eles são causados por pessoas que nós amamos, pior ainda, né? Quando esses traumas são causados por pessoas que amamos. Pessoas que podem ser os nossos pais, no caso de pessoas mais velhas e adultas, maridos, esposas, amigos, parentes, né? E, na realidade, isso acontece porque ninguém imagina ser traído, ou maltratado, ou dito que você é feio. Tem palavra mais para agredir o outro que é feio? Você não serve para nada? Isso causa um trauma imenso, né? Aí eu sei que você deve encontrar pessoas com bastantes sintomas de traumas psicológicos, né? Que você poderia até citar alguns com relação a isso, né? Isso, em relação... eu tenho um paciente que ele chegou para mim, veio a queixa inicial, sempre vem, quando é criança, sempre vem com a queixa do pai, né? Os pais trazem a queixa. E ele veio com a queixa de que o filho não estava conseguindo aprender, que ele estava se dispersando muito na hora de estudar. E eu fui, né, analisar todo o contexto da criança e assim, eu percebi que a criança tinha alguns traumas, assim, que algumas coisas que impossibilitavam ele de ir para frente, porque a pressão que o pai estava colocando em cima dele, né? Por ele ser filho de professor, ele queria que o filho estivesse sempre à frente da turma, então ele colocava pressão em cima da criança, que ele tinha que aprender, e ele não queria saber outro contexto, se a criança estava tendo dificuldade em alguma disciplina, porque assim, a gente também tem que levar em consideração que tem matérias, disciplinas que a gente tem mais facilidade e outras não, né? Então, assim, isso é de todo mundo, não é só da criança, todo mundo tem mais facilidade com umas do que com outras. Então, assim, essa cobrança de que o menino tinha que tirar notas boas porque você não faz nada, você só estuda, e eu vou tirar tudo, e isso acabou trazendo algumas consequências, principalmente na hora de fazer a prova. Que ele não conseguia terminar a prova, porque ele achava que não ia dar tempo de terminar a prova, e ele travava. Ele simplesmente travava, ele dizia assim, eu tenho que responder toda... Isso, a ansiedade. Ele não podia entregar a prova sem fazer uma questão. Tinha que estar a prova tinha que estar toda terminada. Eu acredito que é melhor, tipo, uma prova de 10 questões, é melhor você fazer 6, 7 questões corretas do que fazer as 10 erradas. As 10 erradas, justamente, né? Então, assim, coisas psíquicas que a gente percebe, eu encontro muito crianças com irritabilidade, relatos de ansiedade, agressividades em dormir, né? Que são as questões das traumas, né? Depressão infantil, pensa que não tem, mas tem muitas crianças com depressão. Tem, isso. Separação dos pais, né? Separação aí vem a dos pais. dificuldade de concentração, de aprendizagem, né? Alguns eventos
foram traumáticos na vida da criança, como as agressões físicas. A fala, gente, não tem nada para ficar mais internalizado do que fala, né? Uhum, isso. Tratos, né? Violência sexual, muita coisa que vai, isso, né? Isso. Abuso sexual, abandono, negligência. Né? Negligência, né? E em todas essas coisas, o que é que eu percebo? É que ela limita a nossa capacidade realmente para aprender, né? Eu digo que fica bloqueada, na verdade. E a gente traumatizada, ela não consegue aprender direito. Ela não tem espaço cerebral e emocional para isso, né? Elas estão mais preocupadas em sobreviver emocionalmente às coisas que lhe acontecer, né? É isso que acontece, os traumas grandes, os traumas chamados mais traumas mais light, né? Mas é muito comum receber pacientes que se diz, poxa, e os pacientes que chegam me dizendo, eu sou burro? Eles relatam isso que não vou mais eu sou burro, eu não vou aprender. Não vou aprender, não sei de nada, né? Com a autoestima lá embaixo, uma insuficiência, incapacidade, né? Sentimento de fracasso. Eu tenho um adulto, inclusive, né, que ele estava fazendo um trabalho terapêutico com ele, usando o neurofeedback, né, fazendo um trabalho assim. Aí ele disse, não, aí quando eu perguntei, ele disse, não, eu sou burro demais, tudo eu dizia, não, eu vou conseguir, não, vai conseguir. Aí ele foi conseguindo, olha, tá vendo aí, tá conseguindo. Ele disse, aí eu perguntei, como é que foi a sua história assim, na escola? Aí ele começou a contar, relatar aquela história de humilhação nas escolas, que os pais se separaram, né? Havia falta de amparo, né? Aí eu expliquei que nem tem esse nível de barulho interno. É preciso explicar. Se está com esse nível de barulho interno, ele não tem espaço para aprender, né? Está tão grande dentro dele que ele só tem espaço para pensar no que ele foi. Ele não olha para frente, né? E o problema foi aqueles que faltou inteligência, mas realmente o que foi a possibilidade de poder ouvir a lição externa, né? Fazer essa terapia tão necessária. Por isso, Alana, eu sempre digo, ó, vá ao terapeuta, vá ao psicólogo, vá fazer um acompanhamento, né? A gente precisa tirar esses nossos barulhos internos, né? Porque eu digo isso a qualquer pessoa, você que está aí na live aqui agora com a gente precisa trabalhar e tirar esses nossos ruídos internos, eles que ficam aqui, tá? Porque senão a gente não vai abrir espaço para uma real aprendizagem, para um caminho melhor para a nossa vida, né? E muitas vezes essas lembranças elas são difíceis de sair, elas ocupam muito espaço, né? Não sabia de nada. Né? Especialmente criança, né? E na verdade era o quê? Ansiedade. Era emocional, simplesmente emocional, né? Então eu digo, as coisas eles vão prestando. Como é que um ser humano, uma pessoa, é verdade, Zana está me dizendo, é verdade, Azila, é verdade, sim. Como é que um ser humano ele vai prestar atenção na professora quando ele está tentando lidar com o bullying, com os colegas? Ele vai ter cabeça para prestar atenção na aula e ao mesmo tempo sofrendo bullying ali na sala, né? Esses fatores emocionais, eles são seríssimos, né? Dá estresse, altos níveis de cortisol, alta distração, né? Ele não vai processar direito as informações, a compreensão da leitura. E eu digo que esses traumas que acontecem na infância, na verdade, eles não ficam só na infância. Ele vai persistir na vida adulta, né? É preciso resolver essas questões de ansiedade, porque muitas vezes elas foram a base dessas questões de trauma. O que é que o Fabrício está me dizendo aqui? Eu sempre tive trauma por matemática desde criança e não sei mais, me informei e não sei mais como, mas me formei em contabilidade. Você venceu. Você venceu. Você superou. Você tinha. Pronto. Então vamos tirar o barulho interno aqui de que você tinha trauma. Você teve. Pronto, você já usou aqui, ó. Teve. Não tem mais. Você foi lá e se formou. E muitas vezes às vezes era só medo mesmo de, né? Era só algum medo, algum bloqueio assim pequeno
alguma experiência que ele ficou, uma experiência aversiva, né? Que ele ficou meio assim e ficou com tanto medo de fracassar que colocou isso, eu tenho um trauma. E às vezes não foi, né? Às vezes foi só um medinho que ele tinha, que isso era dele, né? E que foi superado. Foi superado. É contador. Pronto. Amém. Ele está dizendo amém. É verdade. A gente precisa tratar essas lembranças menores, né? Enquanto nós somos crianças, na fase adulta, a gente, ó, é na estrada, né? Isso, como você falou, né? A questão da fala, né? Você falar para a criança, né? Que ela internaliza, né? E aquilo gera um bloqueio nela. Tipo, quando você está fazendo a tarefinha, com a criança, né? Tipo, os pais, ou cuidadores, ou qualquer pessoa que esteja fazendo a tarefinha com a criança. Aí você chega, a criança erra. Aí você vai e fala, tá vendo que você não consegue? Eu já expliquei 1000 vezes e você não consegue. Tipo, pronto, ali a criança não consegue mais, realmente. Ela vai ficar com receio. Fabrício, boa noite para você. Ela disse que é de Pombal, pombalense, mas reside em Lauro de Freitas. Tem parentes em Lauro de Freitas, viu? Muita gente boa lá em Lauro de Freitas, meus parentes. Grande abraço a vocês. A gente agradece pelo carinho, viu, Fabrício? Tudo de bom. Obrigada por estar aqui assistindo a gente. A gente fica feliz. Solivânia Souza também, um abraço para você. A gente precisa se libertar, né, dessas coisas que foram colocadas em nós, essas falas. Você não é isso, eu sou, eu preciso entender que eu sou. Vamos quebrar essas raízes, dessas lembranças alojadas, porque são redes de informações que ficam essa neuroquímica, certo? Que você guarda e para sair, né, é um problema sério, a gente precisa realmente. E a gente tem uma coisinha chamada cérebro, né? Cérebro, né? A gente precisa entender que o desenvolvimento do cérebro durante a infância, as suas estruturas, o amadurecimento, né? O seu papel é essencial. As esferas da vida da criança, né? Essas emoções, o aprendizado, os comportamentos, né? E o cérebro ele é sensível às influências do ambiente, né? Então, basta a gente entender que o cérebro em desenvolvimento, ele é sensível, olha só, gente, ele é sensível à influência do ambiente. Qual ambiente? Esse estresse tóxico na primeira infância. Eu quero que vocês lembrem bastante das suas crianças. Você tem filho? Quantos anos tem seu filho, Alana? Sim, vai completar 6 agora, mês que vem. 6, né? Então, né? Olha aí, só as mamães observar que o cérebro, informação, ele é muito sensível às influências do ambiente. Tóxico da primeira infância, né? Ele pode ser esse cérebro por meio dos canais sensoriais. Olha, som, tato, visão, olfato, comida, pensamento, drogas, lesões, doenças. Ele é muito sensível, então a gente precisa ter cuidado, né? Não sei se você... Algumas crianças, quando sofrem, quando se engasgam com uma comida, o que é que elas fazem? Diz que não vai mais comer. Se desesperam e cria trauma com aquela comida, né? Não quer mais. Aí, nesse caso, tinha uma mãe preocupada que mandou, eu toquei nesse tema aqui, uma mãe preocupada me falando assim, que a criança se engasgou e ela está sem querer comer. Qual é a sua dica com relação a isso? Ela se engasgou e está sem querer comer. Não está querendo comer. Não está querendo comer. É conversar, né? Mostrar que isso pode não acontecer de novo. Tem que ver o que foi que a criança comeu, como foi que a criança comeu, né? Assim, comeu rápido demais, o que foi que aconteceu, né? Para todo um contexto. E acredito que inserir aquela alimentação de uma forma mais leve, devagarzinho. Não, vamos tentar mais uma vez, porque às vezes é um alimento saudável, né? Que a criança precisa comer novamente. Então, assim, aquilo tem que ser inserido no cardápio da criança. Então, assim, tentar fazer
as nutricionistas também acredito que indicam, e a gente também usa muito, no pratinho fazer carinhas, né? Interessantes, assim, as carinhas, e colocar comida, pode colocar comida que ele engasgou, e assim, de uma forma, por exemplo, vamos supor que ele engasgou com o feijão inteiro, então assim, vamos amassar o feijão um pouquinho para botar para ele comer de novo, mastigar com mais devagar, comer mais devagar, porque às vezes vai naquela euforia, né? Já aconteceu isso também com um priminho meu, que era filho de Laís, inclusive ela está aí na live agora com a gente, ele não queria comer pizza. E eu parti desse processo também. Vamos lá, olha, comer pizza, a gente precisa mastigar, isso pode acontecer, eu não preciso falar enquanto eu estiver mastigando, né? Isso, justamente. Mostrar mostrar a forma correta, como é que tem que fazer, né? Olha, se você fizer assim, vamos tentar com a mamãe vai te ajudar, vamos devagarzinho, tentando que isso não vai acontecer mais, né? Então tem que ir estimulando. Então, assim, nas questões específicas de traumas, né, de questões psicológicas, eu tenho estudado muito essas questões da neurociência e como elas podem entender essas questões da aprendizagem. E está mais do que provado que a emoção ela vai interferir nesse processo de retenção de informação mesmo. Só a partir do momento que você sabe, né, que o cérebro, informação, desenvolvimento, ele é sensível às questões do ambiente, aí já sabe que essa sensibilidade, essa coisa tóxica das emoções, né? O que vai acontecer? Ele não vai reter a informação. E aí eu preciso usar questões como a motivação para aprender, né? Porque senão, que é tão fundamental na questão da aprendizagem, o cérebro ele vai se modificando em contato com o meio durante toda a vida, né? A formação da memória mais efetiva, né? Quando a informação nova vai chegando, um conhecimento prévio, então, e aí vem as questões das emoções mesmo, que interferem. Quanto mais emoção contenha determinado evento, se foi traumático ou não, mais ele será gravado no cérebro. Piaget fala isso, assim, nessa questão muito das emoções, que ela vai influenciar de modo positivo ou então negativo nessas questões da aprendizagem. Vai atrasar ou então vai acelerar o seu desenvolvimento intelectual, né? Vygotsky fala isso, que é preciso a gente entender essas questões emocionais, né? O afeto vai interferir na cognição, o afeto vai interferir na cognição, né? Ou vice-versa. Isso. O Valdir também é um grande pesquisador, ele também defende que é preciso a gente trabalhar a integração, criatividade, cognição e movimento, né? Aí fala na motivação também, que é necessária para poder aprender. Da mesma forma que a gente sente fome, né? Que aprendemos a comer, a mesma coisa a gente vai sentir sede se não aprendemos a beber. É uma motivação, né? Sentir a sede. Então, eu preciso, como você fala do pratinho enfeitadinho, bonitinho, é justamente eu ter vontade, né? Ter o desejo de aprender. Algumas pessoas falaram de retenção e memória, não foi? Foi bastante que as pessoas que eram muito ativas, o rapaz que disse que tinha TDAH, né? Sim. Então, a interferência do meio, né, do sistema nervoso, ele vai causar mudanças anatômicas, funcionais no cérebro. Assim, a quantidade de neurônios, de conexões entre essas sinapses mudam dependendo da experiência pelas quais a pessoa passa. Oi, Thaís, minha prima também com a gente, né? Boa noite para você, né? Então, assim, a criança pequena, ela vai construindo memórias por imagens, né, associadas uma da outra. Se os eventos foram traumáticos, ela vai ter toda uma dificuldade também. O que hoje a neurociência, ela defende sobre o processo de aprendizagem, ela se assemelha aos teóricos, que mostram os diferentes caminhos. Aí vem, você que é terapeuta, você faz a terapia cognitiva comportamental, né, para que haja uma mudança de comportamento nesses casos, esses eventos traumáticos, né? Isso. Então, eu viu da terapia cognitiva comportamental. Eu sou apaixonada, né? Só de ver o sujeito mudar determinados eventos na sua vida, né? Isso, é bom, é gratificante, né? É bom pra gente, tanto pra gente que trabalha com isso, que a gente vê que a gente tá conseguindo ali mudar algumas questões, né? É bom, é gostoso, é recompensador pra gente.
E a terapia cognitiva comportamental, ela vai desde os pequenos traumas aos grandes traumas, né? Crianças com TDAH, com crianças autistas, eu indico demais, viu? Terapia cognitiva comportamental. Eu sei que ela realmente é muito valiosa, essas experiências. Então, o que é que hoje a neurociência tem trazido para quem tem déficit de atenção, TDAH, questões de ansiedade, né? Questões emocionais que têm ocasionado um bloqueio? Tem trazido, assim, questões como a terapia com neurofeedback. Uma coisa eu gostaria muito de falar, uma coisa muito boa, né? Que ela são técnicas, mas como a gente pode ver isso antes, né? Para você perceber uma coisa, as técnicas de imagem, ela vai permitir as imagens das estruturas do cérebro, como a ressonância magnética, né? Alterações comportamentais. Até quando a pessoa está super deprimida, você consegue perceber. Nós temos alfa, delta, beta. Uma criança, para ela não aprender, quando ela está ali querendo dormir, quando a gente está com muito sono, a gente consegue reter alguma informação? Nenhuma, nada. Então, quando eu encontro crianças, adultos, tá? É o cérebro o tempo todo em alta. Esse sujeito não vai aprender. As pessoas que têm grande déficit de atenção, ou então está passando por um estágio emocional muito forte, que está meio deprimido, meio ali vivendo do seu lado, o cérebro fica trabalhando muito em alfa ali, sabe? Sem essas modulações necessárias. Então, ele não vai aprender. As pessoas que têm déficit de atenção, a mesma situação, né? Qual é o objetivo hoje do neurofeedback, da terapia para o trabalho? É melhorar. Claro, é o mesmo que você olhar o seu cérebro em um espelho, né? Eu digo que é isso. O objetivo realmente da terapia é desenvolver o autocontrole das suas ondas cerebrais, que vai treinar, evitar ondas que causem sintomas ruins. Ele também vai direcionar comportamentos cerebrais que vai favorecer os aspectos psicológicos, cognitivos. Ele também é conhecido como nomes como eletroencefalograma, biofeedback, né? Enfim. Biofeedback é mais indicado para os psicólogos, assim como você, certo? O neurofeedback é mais para mim, que eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Ele vem auxiliando demais no tratamento de depressão, de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade. Tá vendo aí, João Marcos? Temos a terapia certa para você, viu? Perturbações do sono, dislexia, né? Porque ele vai aumentar a plasticidade do cérebro. É o tipo assim, estou fazendo uma ginástica para o cérebro, né? Ela vai aumentar a capacidade cognitiva, né? Que, claro que demanda um tempo. As pessoas começam a fazer terapia e faz assim, vai terminar quando? Não sabe. Acontece, não se sabe. Eu posso ter uma resposta em 3 meses, posso ter uma resposta em 6, em 1 ano. Já teve casos de paciente chegar para mim na terceira sessão e falar, tá demorando demais, não quero mais. Na terceira sessão, a gente ainda tá criando vínculo, né? Sim, justamente. Com o paciente, principalmente com a criança, porque assim, a criança não é como o adulto que chega e já sai contando tudo. A criança tem aquele receio, a criança, às vezes, na primeira sessão não vai te falar nada, vai ficar ali quietinho, caladinho, aí na segunda já é mais ou menos. Então, assim, imagine você chegar na terceira sessão e falar, tá demorando demais, eu não quero mais. Então, assim, né? Então, você imagina um cérebro que durante anos na vida, aprendeu certos padrões, né? E modificar exige um treinamento, um esforço, um tempo, né? Você vai fazer o quê? Um treinamento cerebral, meio de neuromodulação, situações de você indicar algumas coisas, direcionar o paciente, né? Desenvolver questões cognitivo, comportamento. Então, é algo que demora. Que demora. Então, tem que ter paciência, mas olha, o melhor caminho é a terapia. O melhor caminho é a terapia, né? Terapia comportamental, você tem tido muitos resultados, né? Nessas questões emocionais, né? Você pode falar de algum
que você teve, porque não me deixe conversando muito não, porque ó, se eu parar de conversar, pererê, 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 não paro nunca. Não, mas hoje o assunto está mais voltado para essa questão, né? Então a gente vai. E é ótimo tá ouvindo você, é muito bom, a gente aprende muito, é muito gostoso. Eu adoro te ouvir. Ai, meu Deus. Eu fico aqui só, aí eu fico anotando aqui, né, para a gente estudar mais também e ver, mas é muito gostoso. Pode contribuir mais aí. Oh, eu amo. O João Marcos também mandou aqui no direct como é que é feito essa questão do neurofeedback. Na verdade, são sensores, né? Que captam sinais elétricos provenientes dos neurônios. Aí eles vão ser modificados e processados num software especializado no meu computador, que eu vou acompanhando em tempo real. Aí a pessoa ela vai aprendendo conforme os erros e tentativas, né? Ela vai levar o cérebro a uma transformação. É um programa longo, né, do trabalho, mas é uma abordagem muito correta e é muito bom. Vai levar você a melhorar, a saber esperar, a melhorar a questão da ansiedade, vai trabalhando, né, os seus neurônios, a questão de alguns comportamentos, né? Eu percebo o ganho cognitivo dos pacientes com dislexia. Tem muitos. Eu sempre faço o seguinte, eu trabalho um pouco, né? Eu venho com as questões pedagógicas, depois venho aí, utilizo muito a neuropsicopedagogia através do neurofeedback e outras. Aí venho com algumas coisinhas emocionais também, porque tudo trabalha tudo junto, não tem como. Isso. Uma coisa que você deve usar muito é isso aqui também, né? E isso, o baralho das emoções, é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar. Ele já chega, eu pego com um baralhinho hoje, porque eu já sei que eles querem conversar, né? Como você disse, que as crianças, eles não falam, eu tô com depressão. Não. Ele vai externar isso, às vezes de forma agressiva, pedindo socorro, né? Elas não estão muito agressivas, elas estão passando por alguma questão que querem ser amparadas, querem ser amadas, né? Não é porque realmente são problemas. Não, ela... Tem pais que falam, meu filho é mal comportado, é birrento, né? Então, é agressivo, é inquieto, é isso e aquilo. Mas assim, ele quer chamar a atenção, mas assim, se ele tá ali chamando a sua atenção é porque alguma coisa não está certo, né? Alguma coisa incomoda, que a gente precisa ter um olhar para aquilo ali. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Meu filho não tem depressão, meu filho ele é comunicativo. Sim, mas ele pode estar sofrendo de outra maneira. Não existe uma receita de bolo. As pessoas não sentem da mesma forma. Não vão mostrar da mesma forma. Cada um vai mostrar de uma forma. Uns na agressividade, outros no isolamento, né? Outros nas notas na escola. Então, assim, tem todo não é tudo da mesma forma. Vejamos o caso de uma criança aí, exemplo, uma criança que é adotada, né? Ela não pode visitar os pais, ponto. Eu tive um caso assim, certo? Tive um caso assim. Isso foi na escola, quando eu estava fazendo um trabalho mais voltado, assim, clínico, mas também um caso institucional, né? Da instituição. Paula está dizendo, é importante o contato com os pais. Sim, com certeza. Aí é o seguinte, ela começa a comportar-se mal na escola. De repente vira a mesa. Essa criança vira uma zangada. Ela está o quê? Decepcionada, ela está sofrendo, está preocupada com os pais, ela está se sentindo desrespeitada, né? Há uma série de coisas aí que essas crianças, que elas não sabem verbalizar. Então, ela não vai falar, eu estou deprimida. Né? Ela vai desenhar, ela vai se mostrar através de sinais, né? Uma criança abusada, exemplo, o maior trauma de que uma criança abusada? O que é que ela vai internalizar? Não quero tomar banho. Não quero tomar banho. Não vou. Não estou com fome. Não quer se arrumar.
está sempre zangada, ou então extremamente deprimida. Então, vai de um leque de um sim para um não, de forma muito rápida. É tantas coisas. É porque tem criança que aprende com tanta facilidade coisas no celular ou jogos, e para estudar tem dificuldades. Tá. Diga agora a você o que é. Tá. São hemisférios diferentes que trabalham isso. Tá? Uhum. Nós temos raciocínio lógico matemático, linguagem, né? Para eu levantar meu braço direito, eu preciso da plasticidade do meu lado esquerdo. Para eu levantar meu braço esquerdo, eu preciso da plasticidade do meu lado direito. Por isso que o neurofeedback é tão importante. Eu tenho outros aparelhos também que trabalham muito isso, esse contraste. Às vezes acende um amarelo, na verdade você tem que apertar o botão que o amarelo ele acendeu perto do vermelho, você vai apertar em outro botão lá na frente. Ou seja, para começar a trabalhar essa plasticidade do seu cérebro. Então, são hemisférios diferentes. E aí tem uma coisa, né? Vinícius entrou aqui, que é fono, grande parceiro, amigo, e ele estava lendo também sobre isso, do vilão dos tablets do celular. Se eu ficar muito tempo ali, metade de mim, eu vou falar assim, para ser compreendida, metade de mim vai ficar quietinha. E metade de mim vai estar ativo. O que é que vai acontecer com metade de Azilma? Metade de Azilma vai ficar esquecida. Pronto. Então, vou falar assim, né, de forma de um exemplo bem básico, bem simples. Metade de Azilma está esquecida e metade de Azilma está ativa. Tá, pronto. Se minha metade está ativa, é algo que estimulante, que me estimulou, a outra está ali. Pronto, ali eu realmente vou ter uma barreira muito grande. Primeira coisa que eu peço, diminua o uso do celular. E aí eu vejo as faixas etárias para continuar com esse uso, até quando, quantas horas, etc., porque isso vai ocasionar sérios problemas de atenção, de concentração, de aprendizagem. Isso é fato, viu, gente? Que só vai melhorar começar a fazer esse treinamento cerebral, essa plasticidade cerebral. Se não fizer, vai continuar tendo problemas seríssimos de concentração, de aprendizagem. Então, essa é a resposta, viu? E tem tanta coisa, tem tanta coisa mais interessante do que ficar ali, né, no celular. Porque os pais, muitos pais, assim, gente, não é jogando culpa, não, para ninguém, né? São só exemplos que a gente, né, são fatos, exemplos, são fatos que a gente vê no dia a dia, que assim, os pais sempre atarefados de coisas, né, querendo chegar em casa, querendo dar conta de tudo, a criança tá ali, né, querendo chamar a atenção de alguma forma, agitada e tudo mais, para a criança ficar quietinha, o que é que o pai faz? Dá o celular. Celular, né? eu compreendo, Dá o celular. Isso. Se a gente tirar um tempinho que a criança tá pedindo ali, para você dizer assim, olha, mamãe vai ficar aqui, papai vai ficar aqui um tempinho com você, mas mamãe tem que trabalhar, mamãe tem que dar conta do almoço, eu vou brincar aqui meia horinha, 15 minutos, meia horinha com você, e depois eu vou ficar ali, você fica aqui brincando bonitinho, quietinho. Mamãe vai ensinar, vai brincar aqui um pouquinho, depois a criança fica. Isso. Também. A criança fica. Por quê? Porque ela queria a sua atenção e você deu. Então, se você ajudou a ela a brincar ali, você mostrou como é que brinca, você ensinou como é que brinca, você mostrou uma brincadeira legal, que às vezes a criança nem achava tão atrativo assim. Quando você ficou ali, a criança, né, achou legal. Então, assim, a criança também fica. Não precisa você dar só o celular ou botar na frente da televisão. Se você fizer outra atividade, a criança também fica. Então, assim, tentem fazer. E fale pra gente se funciona. Se funcionou com você. Pega a vareta. Tem nada melhor do que brincar de pegar vareta? Gente, é maravilhoso brincar de pegar vareta. Você não conhece? Você conhece pegar vareta, não conhece? Sim, eu trabalho muito. Eu trabalho muito com pegar vareta. Coordenação motora, atenção, matemática. Estratégia. Gente, maravilhoso pegar varetas. Eu tenho, às vezes eu dou para as crianças de presentinho. Aquela. Poxa, que eu presenteei e não comprei esses dias. Aquela mola maluca, a mola maluca. Maravilhoso. Tem, né? Isso, a coordenação, isso. Viu?
Olha aqui, Vinícius está dizendo, somos modelos para crianças, nós amamos celular, é da geração. Tem Verdade. essa ajuda, dá sentido ao que se vê na tela, claro. Sim, também. Vou deixar meu filho lá perdido o tempo todo assistindo o jogo 24 horas. Ele vai bloquear, gente. Ele não vai aprender, ele vai ter problema, né? Muito bem, Vinícius. Obrigada pela sua contribuição. É isso aí, meu amigo. E também tem muitos jogos educativos também no tablet e no celular. Jogos, né? Então, é assim, a gente fala no excesso, né? Não vamos deixar a criança, não vamos deixar a criança ali no excesso. Coloca a criança para brincar, que vai trabalhar a coordenação motora, muitas coisas, né? Mas mas também tem jogos educativos interessantes. Então, assim, é ficar ligado no que a criança tá ali, jogar. Eu jogo, se eu disser a você, Alana, seu filho mexe no celular? Mexe. Não é porque ele é filho de não é porque ele é filho de psicóloga que ele é um menininho perfeito. Não, né? Não. Então, assim, também tem suas dificuldades. Ele mexe no celular, mexe. Muitas vezes eu brinco com ele, tipo, fala assim, eu jogo uma partida, você joga outra. Aí aí ele perde. O que é que a gente aprende? A lidar com o quê? Com a frustração. Isso, né? Mesmo. A gente vai aprender a lidar com a frustração. Então, assim, a gente vai fazendo como a gente pode, né? Você me lembra uma coisa muito interessante. Hoje eu tive um paciente que eu estava com um joguinho da trincas, rimas, as trincas, né? Aí ele queria ganhar, ele queria pegar a cartinha. Não, espera a sua vez, agora é minha vez. Não, quem ganhou fui eu. Nada de ficar agradando a criança, dizer, não, vamos brincar porque ele é criança, ele não vai poder perder, não. Não. Ele tem que aprender. Ele vai ganhar, né? Ele vai perder, ele vai ganhar, tal. O meu filho... Gente, essa inteligência... Ele fala, mamãe, vamos brincar, mas você deixa eu ganhar? Aí eu falo, não deixe você ganhar, vamos ver quem ganha, né? Então, assim, vamos ver quem é que ganha. Então, assim, mamãe, mas deixa eu ganhar. Ele fez aquela carinha de choro, vamos tentar, vamos ver quem ganha. Aí, às vezes, ele fala assim, mamãe, vamos apostar a corrida. Aí ele fala, eu vou ganhar, viu? Ele já fala na intenção para eu deixar ele ganhar. Sim. Eu disse, não, vamos fazer a pista aqui, vamos ver quem vai chegar mais rápido na corrida. Lógico que o adulto vai chegar mais rápido, né? Mas tem crianças que... Então, assim, a gente vai ensinando dessa forma a lidar com a frustração, com a perda, né? Porque ele precisa desenvolver... Ó, um tema sempre puxa o outro, né? Ele precisa desenvolver essa inteligência emocional, né? Que hoje é tão importante, é um fator de desempenho no trabalho, no lar, na escola, nas relações pessoais. Eu preciso desenvolver a inteligência emocional. Mas eu só vou desenvolver se eu tivesse muito trabalhado isso na minha infância. Vamos voltar àquela velha, lá no início, quando eu falei, o cérebro está em desenvolvimento, né? E ele tem uma sensibilidade para captar tudo isso dessas condições ambientais o tempo todo, né? E eu vai traçar o meu perfil. Até porque também, aí vai Freud, eu estou na formação da minha personalidade, né? Que vai até os 11 anos. Se a gente tiver tempo, a gente ainda vai falar sobre isso. Hoje não dá tempo, não. Hoje não dá. Né? Vamos começar, Alana, fazer uma live com relação... Vamos fazer depois uma live com relação a isso. A gente precisa tirar esse menino da cama das mães. É um negócio sério, viu? Para fortalecer emocional, viu? Tem muita gente aí pecando, viu? Que tá aqui na live. Tem. E o pior é que a dependência é grande, realmente. É assim, é uma coisa que a gente tem receio, mas é necessário. Necessário. Né? É necessário. Por que, gente? Para desenvolver muito bem essa inteligência emocional, eu preciso disso, né? Essa ela está diretamente ligada ao meu estado emocional, a do aprendiz, né? Essa coisa dele se sentir ele mesmo, né? Ele ser autônomo, desenvolver autonomia, né? A dependência, é isso. E aí, se tiver essa inteligência emocional muito bem desenvolvida, eu vou ser uma pessoa que eu não vou ter dificuldade do poder de tomar decisão. Eu vou ser uma pessoa, né, com um problema realmente de tomar decisões, insegura,
né? Então, a gente precisa trabalhar e tentar ao máximo trabalhar essas emoções positivas, né? As emoções positivas, agora quando eu venho em motivação para as emoções positivas, quando eu gero uma emoção positiva, eu vou facilitar o aprendizado, né? Enquanto as negativas, elas vão diminuir o aprendizado. Por isso que é importante também, muito, muito, a gente trabalhar essas emoções, né? Isso. O emocional muito alto provoca emissões de endorfinas no cérebro, que dispara fluxo de deixa eu ver o meu nome aqui, acetilcolina, justamente. Vai e sair, o neurotransmissor, ele é vital para os novos neurônios, e eu preciso trabalhar, é como se fosse um óleo que faz a máquina da memória funcionar, né? E quando ele seca, a máquina congela. Geralmente são os resultados das pessoas que têm Alzheimer. Então, eu preciso estar o quê? Eu preciso, para descrever essa acetilcolina, é como se fosse essa máquina que eu falei, né? Aí, o Alzheimer acontece isso. Eu não estimulei, eu não trabalhei essa plasticidade, então meu cérebro fica ali estagnado, sem movimento. Por isso que no celular eu assim, mas ele não aprende, né? Faltou essas produções. Na minha velhice, eu estou esquecendo. Por quê? Porque é tão bom a gente indicar para as pessoas fazer crochê, tricô, bordar, pintar, porque eu estou trabalhando isso. Estou desenvolvendo essa plasticidade minha cerebral, né? Como é que eu posso dizer? Nosso tema das emoções, né? Ela que afeta realmente a ansiedade, né? Só para recapitular. A ansiedade vai provocar um impacto negativo, né? Já o sucesso, ele tem um impacto que é positivo, né? Para a vida. O que você falou, o medo de errar, tem uma influência negativa. O caso daquele menino que você acabou de falar, né? Já as positivas, elas podem o quê? Incrementar um pensamento criativo, flexível, né? Então, o desafio nós, dos pais, nós profissionais, é realmente carregar o aprendiz de emoções positivas, é o que você faz, né? E os pais devem fazer também, e remover as negativas. A gente tem que eu posso engraçado, não sei se você já ouviu, que é a sugestopedia. A sugestão da pedagogia. Viu, Benito? Tá vendo? Viu? É a sugestão, mas a pedagogia. Pode falar. Eu ia ler um comentário aqui de Isa, que ela disse que estimular com outras brincadeiras é até uma forma de se aproximar mais do filho. Sim. Também, né? Sim. Também. Uma é nossa psicopedagoga lá na Psicosaber, aqui na Psicosaber, né? Que eu tô no Insta da Psicosaber. Você tá fazendo online, né? Tô fazendo atendimento online. A gente teve que readaptar a nossa prática também para alguns atendimentos. Claro que no caso do neurofeedback não tem como fazer Não tem isso. São equipamentos. Né? Eu coloco um equipamento e aí o soft, aí eu vou vendo em tempo real como é que está trabalhando ali o cérebro, vou dando estímulo, eu preciso do paciente na minha frente. Né? Não tem como. Os outros aparelhos eletrônicos também. Agora, outras questões, até alguns testes de memória, dá para fazer online, dá para fazer um bom trabalho online. Dá. Eu estou satisfeita também online. Agora. Tem casos que a gente não consegue, né? Sim, pacientes, casos e casos, né? Isso, Realmente não tem como fazer isso, né? Mas tem casos que a gente consegue levar, dar conta. Porque foi um tempo longo, né? Então a gente já tem o quê? Vai fazer 3 meses que tá tudo parado, né? A gente que pensou que seria o quê? 15 dias e agora não. Isso. Estamos então, assim, aí, né? Quem já estava em acompanhamento precisa dar continuidade a esse acompanhamento. É interessante que o acompanhamento seja feito, né? Rotina.
rotineiro, assim. Eu tava aqui, assim, a gente deu uma parada, 2 meses, então, assim, teve pacientes que não quiseram aderir ao atendimento online. Então, assim, quando Uhum. agora a gente já está voltando aos atendimentos presenciais, aos pouquinhos, com todos os cuidados, né? A gente vem voltando, Sim, sim. porque tem muitas demandas que precisam ser no presencial e a gente precisa dar continuidade. Então, assim, olha para um paciente que não aderiu ao atendimento online ou que não conseguia por questões de conexão ou porque o caso do paciente era mais delicado para ser online. Então, passou 2 meses ou 3 meses sem atendimento. Olha a regredida que o paciente deu, né? Nossa, Então, assim, tudo que a gente trabalhou antes, a gente tava uma evolução legal, aí passou 2, 3 meses sem aparecer no consultório. quando A gente sabe é, quando retornar, então assim, a gente é como se a gente precisasse começar, né, novamente. isso é fato. Vai Então, assim, começar. a gente vai conversando com os familiares, com os pais, com os responsáveis, vai dando dicas de como fazer, né, de como prosseguir nesse distanciamento todo, para quando retornar ter uma melhora significativa, né? Não perder tanto, não ter tanto prejuízo. É. Bom, eu vou começar a responder uma coisa aqui que enquanto, né, a gente retornava, eu Uhum, falei dessa coisa do cérebro, uma parte azul, uma outra parte, né? Então eu estou falando do hemisfério, né, dos nossos dois hemisférios, né, o direito e o esquerdo. e Bom, o esquerdo. direito, o direito. Então vamos lá, vamos aqui pensar. O direito, no nosso cérebro direito, estão o quê? Nossos sonhos, aquela questão da imaginação, da criatividade, certo? Da música, das cores, do ritmo, da visualização, né? Então, essa questão do jogo, pronto, muito brilho, muito som, muita criatividade, música, cores. Ó, estou trabalhando o meu hemisfério direito. Direito. Tá aqui, bacana. Aí Uhum, o outro tá relaxado, né? Aí o uhum, esquerdo, nosso hemisfério esquerdo, aí vai aquelas questões da sequência, do analítico, do raciocínio, né? Lógico, da objetividade, da matemática. Ah, ele é bom em jogo de computador, mas ele é ruim em matemática. Entendeu agora por quê? Que ele é ruim em matemática, né? uhum. Isso. Justamente. Ah, é que tu tá dizendo, meus amigos estão te vendo agora. Oi, Hector, um abraço para você. Então, assim, tradicionalmente a educação ela deve estar envolvida em apenas os hemisférios esquerdo, mas modernamente se sabe que o ideal é envolver os dois hemisférios, né, Uhum, simultaneamente. sim. É o que faz as nossas terapias com neurofeedback ou plasticidade cerebral. A gente tenta trabalhar os nossos dois hemisférios, né, simultaneamente, né? Então, Uhum, quer dizer, eu vou melhorar a minha plasticidade cerebral com isso. Então, são coisas que a gente deve, né, fazer. uhum. E fazer sempre, né? E vamos programar outra, né? Fazer uma outra live para a Sim, gente falar mais sobre esse assunto. Como eu estava falando, sim. quando a gente inicia a nossa psicopedagoga na Psicosaber. É um consultório que a gente tem por modalidade o atendimento infantil. A gente atende todos os públicos, mas a gente tenta dar uma atenção maior ao público infantil, né? Sim, sim. Que a gente tem alguns projetos, como trabalhar o emocional, a regulação emocional da criança, para ter um desenvolvimento para a criança, ajudar a criança a ter autonomia, né, a buscar a sua autonomia, a ter um emocional, né, estabilizado, para entrar na adolescência e na vida adulta de uma maneira mais saudável emocionalmente. Então, assim, É, a gente vem se preocupando muito com a vida emocional das nossas crianças, né? sim, sim. Assim, e eu, enquanto mãe, também me preocupo também, né, com a saúde emocional do meu filho, porque a gente percebe que, assim, muito da gente, a criança carrega, né? Então, assim, Sim. se você A é um, imitação.
Isso, justamente. Então, E os assim, pais são algumas, exemplo. isso, e algumas instabilidades também que os pais têm acaba passando para a criança, né? Então, assim, então, assim, quando você consegue perceber isso no seu filho, é interessante que você possa começar a procurar uma ajuda para trabalhar o emocional da criança. Então, assim, a gente se preocupa com isso, né? Então, assim, você ia Vou falar mandar um alguma coisa? abraço aqui para Rejane, Carlos, André, Ivane Neri, Vânia Nobre, Juliana, minha cunhada, está com a gente agora, Simone Cavalcante, um abraço para vocês, né? A gente está quase encerrando por hoje aqui, porque nós já tivemos a Isso. primeira live, essa é a segunda para a gente concluir, viu? Isso. Então, Aqui a é gente quase fala. uma conversa de comadres, viu? Aqui é quase uma conversa de comadres, viu? Isso, justamente, quase uma conversa de comadres. Então, assim, Só a gente faltou um cafezinho aqui, viu? Só faltou um foi. cafezinho, um pãozinho com manteiga, certo? Pra gente continuar aqui. Gente, quem não conseguiu ver do início, perdeu, né, Azil? Mas essa nossa Entendeu? conversa de comadres, porque mais vai já eu já deixei, quando eu iniciei essa live, essa segunda live, eu já deixei lá publicando a anterior, para Sim, quem não conseguiu assistir, assistir depois, né? isso. E, enfim, eu acho que a gente falou sobre os traumas que acometem o desenvolvimento da aprendizagem na vida da criança, né? Na criança. Assim, é um tema muito importante, a gente vai falar mais sobre isso, né? E vamos fazer projetos, né? Mais projetos acerca disso para as nossas crianças. Vamos só esperar essa pandemia acabar, né, Azilma? Que Vamos. essa pandemia serviu para várias Muita ideias na coisa. minha. Várias ideias, já está tudo anotado para eu fazer projetinhos para quando acabar a gente É, colocar. justamente, viu? Essa pandemia, ela tem me dado algumas oportunidades de conhecer outras coisas, de voltar. Eu voltei para o rádio, estou fazendo um programa Conexão Isso. Escola. Tem lá Uhum. na Canal FM, tem muitas informações. Olha o que eu fiz mais. Eu ativei o meu canal do YouTube que estava lá esquecido. Essa nossa conversa, eu vou colocá-la no meu canal no YouTube, viu? E Uhum. você pode. O nosso objetivo realmente, a gente falando das emoções, é criar realmente esses mecanismos, né, de interação, de aprendizagem, de se preocupar com o outro, né, de melhorar essa questão da aprendizagem, sabendo que o controle emocional é tudo no indivíduo. Ele vai se tornar Uhum. autônomo, ele vai aprender melhor, ele vai se tornar um adulto melhor, os não são necessários, certo? Sim. Então, Uhum. tudo isso são questões emocionais, né? A gente falou sobre a neuroplasticidade, né? Como é que pode acontecer isso no cérebro, né? Isso. A forma que o cérebro tem de interagir com as adversidades, do envolvimento do indivíduo. Então, foi um momento, assim, proveitoso, né? E agradeço a você Uhum. pelo convite, pelo carinho, pela atenção também, pela oportunidade, viu? Tá bom? Fico Foi aqui minha muito gratidão bom. e carinho. Foi muito bom. Muito obrigada por aceitar o convite de falar um pouquinho também sobre o seu trabalho, né? Eu queria Para quem muito ainda falar não sobre conhece. hoje sobre o trabalho do neurofeedback também, no meu trabalho como Isso. psicopedagoga, como neuropsicopedagoga. Então, Uhum. a gente precisa conhecer, né? Conhecer. Isso. Eu tive a É. oportunidade de a gente poder trazer esse tema e dizer que nós temos ferramentas, você com a sua terapia cognitiva comportamental, eu com Uhum. o meu trabalho psicopedagógico e meu trabalho como neuropsicopedagoga, trazendo uma terapia nova, que aqui na cidade realmente a neurofeedback eu sou a única pessoa que trabalho com isso, né? Foi preciso estudo, foi preciso investimento, foi preciso investimento pessoal, financeiro nisso, deslocamento, mas eu fiz Isso. com muito amor, que sou apaixonada pelas questões da neurociência, o que ela tem feito pelo indivíduo, viu, nessas questões de aprendizagem. Eu vou marcar, ainda no próximo mês aí, uma conversa nossa lá na Canabrava FM, no Conexão Escola. Você será muito importante para a gente, tá bom? Ah, sim, Você eu é vou sim, importante para mim, com toda certeza estarei lá com você, para tá a gente bom? conversar Tá. mais sobre isso.
Pois é, gente, obrigada. Fiquem ligados nas próximas lives, né, também, que a gente vai fazer o resto da equipe, né, porque a gente tem psicopedagogo, psicólogo, nutricionista, fono, psiquiatra, terapeuta ocupacional. Então, assim, eu vou procurar, já estou lançando a proposta para os outros profissionais para a gente fazer uma live. A gente faz uma vez por semana para não ficar tão cansativo, né? Com certeza, sim. Porque também a gente tem outras agendas, né? Semana passada, retrasada, já está com 2 semanas que eu não consegui fazer por questões de agenda, mas a gente vai. Mas é muito importante essa troca e para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e também para a gente poder ajudar um pouquinho, né? As pessoas de forma. A gente ajuda de forma direta e indireta, né? E a gente está à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato, para sugestões de lives também, né? E muito obrigada, Zilma, pelo tempo que você deu aí pra gente, viu? Tá muito bom, obrigada. eu agradeço, tá? De coração, gratidão. João Neves, um cheiro também para você. Olha, um abraço grande, sorte e paz. Beijo a todos, né? Tudo de bom, que Deus nos abençoe. E olha, gente, confia em Deus, tá? Pandemia, tá? Deus não fez pandemia, nem quarentena, nem nada, tá? Confia, tá? Confia, espera e tranquilidade, certo? Beijo no coração. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo.